Olá pessoal, aqui é o professor Washington e a gente vai falar hoje sobre o iluminismo e a filosofia iluminista. Bom, a gente pode entender o iluminismo como uma consequência, digamos assim, intelectual do movimento renascentista. Na verdade, é um passo adiante no que diz respeito aos próprios valores do Renascimento. Então, é um tópico muito importante para a gente entender não só em filosofia, e aí entender a filosofia contemporânea, mas também para a gente entender em história, em sociologia, porque é um ponto de inflexão no campo das ideias muito importante. E a partir daí vai servir de base para o mundo contemporâneo, para esse mundo em que nós vivemos. Bom, e de onde vem esse iluminismo? Então, a partir do século XVIII, a gente já vê que há uma herança que vem lá do século XVI, século XVII, do Renascimento, como a gente disse, com essa curiosidade do conhecimento, a curiosidade científica. A própria revolução científica no século XIX, no século XVII, vai ser uma das bases para o conhecimento posterior. Então essa curiosidade científica somada à sistematização das observações, ou seja, começar a organizar o que de fato está sendo observado e comprovado, isso vai fazer com que a produção de conhecimento aumente. Então, se a gente voltar para a discussão anterior do racionalismo ou do empirismo, então são dois caminhos: o caminho da razão, do conhecimento produzido única e exclusivamente pela razão, apontado pelo racionalismo, ou o conhecimento produzido pelas experiências, apontado pelo empirismo. Nesse caso, apesar de serem dois caminhos diferentes, o objetivo é o mesmo: é chegar a uma verdade que seja incontestável. E a partir do momento que se chega a essa verdade incontestável, o ser humano ele passa a acumular muito conhecimento. E é importante a gente lembrar que nessa época já existia a imprensa. Então o conhecimento que é descoberto por um pensador, por um filósofo, ele circula com mais facilidade. Não é como na antiguidade, em que um filósofo produzia um texto e muitas vezes esse texto só era conhecido por um círculo muito pequeno de pessoas. Olha que interessante. Quanto mais o texto circula, mais pessoas conhecem. Esse é o ponto 1. Mas tem um ponto 2 que é muito importante também, que é o seguinte: mais pessoas refletem sobre ele e podem ver quais são as falhas, quais são as limitações e com isso contribuir no sentido de corrigir as falhas e aperfeiçoar. Então, a gente pode dar exemplo muito simples no campo da astronomia. Então, enquanto Copérnico falou sobre a teoria heliocêntrica, não é? Que seria a Terra que girava em torno do Sol, ele ainda não discutia o tamanho do universo. Então vai ser só com o Giordano Bruno. O Galileu vai reafirmar a teoria heliocêntrica. E olha só que interessante. Se a Terra de fato gira em torno do Sol, a gente não pode, pelo menos até onde a gente sabe, dizer que o Sol, né, nossa estrela, é o centro de todo o universo. Olha só que interessante. Nós mantemos o que é verdadeiro, corrigimos o que não é verdadeiro. Reparem, não é um conhecimento falso no sentido da má-fé. É um conhecimento limitado. Então, uma geração aprende com a geração anterior e passa para a próxima geração, que vai corrigir as limitações, corrigir os erros e assim por diante. Essa mentalidade, que é chamada mentalidade racional, ela vai se somar ao desenvolvimento das ciências e vai produzir cada vez mais conhecimento. É só a gente lembrar, se lá Copérnico escreveu em 1500 e pouco o livro dele apontando que a Terra gira em torno do Sol,
a gente pode falar de mais ou menos aí 500 anos. Em 500 anos o ser humano já está mandando sondas para fora do sistema solar. Então em 500 anos, olha o quanto se deu a evolução científica. Tudo isso por quê? Porque nós desenvolvemos um método científico, um método experimental, que nos permite afirmar tal conhecimento é verdadeiro, opa, tal conhecimento ainda está incompleto. E a troca de conhecimentos por meio dessa sistematização de observações vai fazer com que surja uma comunidade de cientistas. Por exemplo, uma comunidade de químicos, de geógrafos, de biólogos, e toda essa comunidade, hoje formada por milhares de pessoas, contribui com conhecimento. Então isso se explica por que a cada 1 ano e meio, a cada 2 anos mais ou menos, a humanidade dobra a quantidade de conhecimentos que ela tinha. Porque são milhares de pessoas contribuindo para a produção de novos conhecimentos, tendo como base o que os seus pares fizeram hoje e no passado. Isso vai ser indispensável para a gente entender o progresso tecnológico, que é esse ponto que a gente vê aqui. Então, quando a gente vê esse progresso, a gente entende por que os iluministas eram muito otimistas com relação à ideia de progresso, de desenvolvimento, de evolução. O que eles vão dizer basicamente é o seguinte: olha, de uma geração para outra, nós melhoramos, nós nos aperfeiçoamos. Como? Simples, é o segundo ponto ali. Racionalismo, razão. E aqui, é importante a gente pensar o Descartes, mas também é importante pensar os empiristas, tá bom? É pensar o seguinte: é a razão que vai produzir o conhecimento, único e verdadeiro. Esse é o ponto central do iluminismo, razão. O próprio nome iluminismo, a luz da razão, vence as trevas da ignorância. Então, do ponto de vista político, o parlamentarismo inglês vai ter uma influência muito grande. Mais à frente nós vamos falar sobre questões pontuais, economia, filosofia e assim por diante. Nós vemos uma nova classe social surgindo, que é a burguesia, e também com novos valores. Com um pensamento mais racional, com um pensamento mais progressista, alterando a dinâmica social. Aquela sociedade do antigo regime que a gente vê aqui embaixo, aquela sociedade de ordens divididas entre plebeus e nobres, em que a pessoa ela é discriminada pelo nascimento, isso vai ser amplamente criticado. A burguesia tem origem plebeia. No entanto, alguns membros da burguesia são muito mais ricos e muito melhores educados do que os próprios reis. Não era nada incomum os reis terem ministros de origem burguesa. Né? Então a gente vai ver que as críticas que esses sujeitos fazem é o absolutismo, ou seja, toda a concentração do poder político na figura do rei, a sociedade de ordens, né, que é a sociedade estamental, definida e dividida pelo nascimento entre nobres e plebeus, criticavam a intolerância religiosa, nada mais irracional do que discriminar pessoas pela sua religião, seja ela qual for. A religião não deve ser um assunto do Estado. Não é à toa que eles defendem, olha aqui no outro ponto, a separação entre igreja e Estado. O Estado não tem que favorecer nenhuma religião. O indivíduo dotado de direitos naturais e de liberdade tem direito a escolher a religião dele. O Estado não deve impor nenhuma religião. E olha que interessante, a religião passa a ser uma questão não pública, mas privada. Se a minha religião é A, a do outro sujeito é B, não há problema nenhum. Nós dois continuamos sendo cidadãos e nós defendemos, obviamente, a tolerância política e religiosa, que seria a liberdade de crenças que a gente vê aqui. Como eu tinha dito, eu defendi o progresso e o uso da razão, e no campo político o liberalismo, que a gente já vai ver. Tudo isso, pessoal, aponta para uma crítica
do antigo regime, que é essa sociedade ainda com resquícios da sociedade medieval. Essa é uma sociedade que no século XVIII ela já não funciona bem. Ela está em processo de desagregação, ela está acabando. E ela vai acabar como? Com as chamadas revoluções liberais. 3 conjuntos de revoluções, na verdade 4 revoluções. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que colocaram fim ao absolutismo inglês. A independência dos Estados Unidos, já no século XVIII, as revoluções inglesas foram no século XVII. No século XVIII, independência dos Estados Unidos, toda ela uma cópia fiel dos preceitos iluministas, assim como a Revolução Francesa, também uma cópia fiel dos preceitos iluministas. Então aqui está o pano para a gente entender a filosofia iluminista, ou seja, esse é o pano de fundo social para a gente compreender o que está acontecendo, tá bom? Nos próximos vídeos a gente vai mergulhar nas críticas e nas proposições mais especificamente.